Hoje nós vamos conhecer em torno de 3 palavras em Guarani e eu escrevi elas aqui, estou aqui com o meu caderno, então eu vou lendo ao longo do tempo, vou escrevendo aqui no caderno, depois vai aparecer escrito aqui para vocês, né? Ao pelo mitamba te comba ela porte, bem-vindo a mais este vídeo. Estou vendo que os nossos vídeos aqui no canal está sendo bastante assistido, bastante pessoas comentando e isso nos deixa muito feliz. Vamos lá, vamos começar pelas 3 palavras que eu trouxe hoje. A primeira palavra é mbegue. Mbegue, mbegue. A segunda palavra, prae, prae. A terceira palavra é catu, e desse catu nós vamos tirar catuetê e também icatu. Para quem não sabe, a palavra mbegue significa devagar. Mbegue, devagar. Prae, rápido. Catu é uma palavra que a gente usa para várias coisas em Guarani. Por exemplo, catu eu posso, no princípio da palavra, ter como pode ser, como pode-se. Catu seria como isso, como poder, digamos, né? Quando eu falo catuetê, com certeza. Catuetê já seria com certeza. Catuetê, com certeza. Quando eu falo icatu, já estou pedindo por favor, ou pode ser, né? Quando eu falo icatu picô, eu estou falando pode ser, ou icatu picorediapô cheve. Quando eu falo esta frase, eu estou falando você pode fazer a mim, por favor, pode me fazer, por favor. Estou pedindo um favor. Reparem que icatu já se torna favor. Vamos ver então mbegue. Quando eu falo mbegue, é devagar. Olha só que vamos complementar com a palavra catu. Mbegue catu, devagarzinho. Aí esse catu já entra como o diminutivo do mbegue. Mbegue catu mi, bem devagarzinho. Reparem, mbegue catu, bem devagar, ou devagar, né? E mbegue catu mi, bem devagarzinho. Aí no caso, mbegue já se torna devagar. Mas eu posso usar ele também para baixo. Por exemplo, se eu for falar assim, fale baixo, falaria mbeguevena renhe, mbeguevena renhe, fale baixo, né? Se eu fosse falar assim, mbeguevena re mwanha, mwanha, eu vou escrever aqui também, mwanha, para nós no Guarani paraguaio é empurrar, empurrar é mwanha, mwanha é empurrar. Então se eu falar assim, mbeguevena re mwanha, mbeguevena re mwanha é empurre mais devagar. Aí no caso estou falando devagar e não baixinho, né? Por exemplo, mbeguevena re sapucai, por exemplo, grite mais baixo, né? É até inusitado falar isso, né? Grite mais baixo, mas só para aprendizado. Então, mbeguevena re sapucai, grite mais baixo, né? Mbeguevena re mbotá, ou seja, botar quer dizer bater, né? Então, mbeguevena re mbotá bate mais baixo, né? Ou bate mais devagar também. Botar vem de bater, pode ser martelar, bater a marreta, bater o martelo, por exemplo, né? Uma palavra interessante de bônus que eu vou deixar aqui é mbopu. O que é mbopu? Mbopu é tocar, executar. Se eu for falar vou tocar um instrumento, eu falaria amboputa peteim instrumento. Reparem que o instrumento vem do português ou do Guarani. E se eu for falar vou tocar violão, amboputa mbaracá. Mbaracá também é violão. Olha as palavras que vão entrando no que nós estamos falando, né? Vamos ver então uma frase sobre catuetê. Catuetê pode ser ahata catuetê rendape. Ahata catuetê rendape. Quer dizer, irei com certeza vê-lo, ou até ele, ou encontrá-lo, né? Ou posso falar também ahane catuetê. Esse ahane, repare que é do futuro duvidoso, que nós temos a conjugação no Guarani. Então fala assim, ahane catuetê, irei, talvez irei sim, com certeza, né? Talvez eu vá, com certeza eu vá, né? É meio duvidoso, mas está dando certeza que no futuro duvidoso ele irá. É meio assim, é meio redundante, né? Meio assim controverso, mas temos essas palavras para conjugar aqui no nosso Guarani, né? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. O vídeo de hoje foi bem curtinho, mas para termos mesmo um material no dia de sábado. Hoje é sábado, este vídeo já estou lançando hoje, 4 de fevereiro. Estou muito feliz por vocês participarem destas aulas, né? São aulas muito interessantes para nós aqui no canal.
E deixe seus comentários, o que vocês estão achando das nossas aulas, se elas estão realmente contribuindo para o aprendizado de vocês, né? E se isso também está sendo de um bom proveito para vocês. Eu queria também aqui deixar a minha gratidão, e eu estou com um projeto muito legal que vou começar ainda este mês agora de fevereiro, né? Eu moro aqui em São Paulo, e gostaria muito também do apoio de vocês depois para assistirem esses vídeos que estou planejando em fazer. Eu moro aqui em São Paulo, moro próximo da Avenida Paulista, é a avenida mais famosa de São Paulo. E lá eu irei começar a dar aula na própria avenida ali, assim, reunir como se fosse um artista de rua, né? E começar a propagar o Guarani, a pegar, assim, entrevista com os pessoal, dizendo o que eles acham, o que eles acham dessas aulas que nós fazemos, né? Então por isso eu preciso muito, né, do seu apoio, que patrocina este canal, porque irei todos os domingos, né, todos os finais de semana para a Paulista para fazer esse trabalho, né? Eu acho que vai ser muito legal, muito interessante. E aqui vou jogar sempre no vídeo como foi, né? Vou abordar pessoas na rua perguntando sobre o Guarani, né? Como se fosse uma entrevista para implementar mais aqui no canal, que será um quadro novo, né? Se você acha que esse quadro é legal, comenta aí e dá uma força para nós, né? Vou deixar o Pix passando aqui embaixo de novo e a gente se vê no próximo vídeo. Aupei, los amigos, Batecoma el aporte, bem-vindos a mais este vídeo. Hoje nós vamos ver 3 palavras muito parecidas, mas que têm significados diferentes. Elas mudam, pode ser por uma letra, alguma coisa assim, mas o início das palavras são as mesmas. Nós vamos ver aqui 3 palavras muito parecidas. A primeira palavra é mondá. Mondá quer dizer roubar. Mondô quer dizer mandar, mandar. E mondê é vestir. Mondô, esse mondô é de mandar, de, como que eu posso dizer assim, de enviar. Vamos dizer que é enviar. Mondô é enviar e não mandar. Mandar não de mando, mas mandar de enviar. Vamos ver a palavra mondá. Mondá, roubar. A palavra mondá em Guarani quer dizer roubar. Se eu for montar uma frase, por exemplo, de mondá, eu colocaria Hae o mondá peoga ajeno. Hae o mondá peoga ajeno. Ele roubou aquela casa dos outros. Ou ele roubou a casa dos outros, ou ele roubou a casa alheia, ou ele invadiu aquela casa alheia e roubou, né? Então, hae o mondá, né? Se eu for falar assim, por exemplo, de enviar, vou enviar para ele uma mensagem, né? Amondota e chupé com mensagem. Amondota e chupé com mensagem. Reparem que tem um mondô aqui no meio, né? Que é de mandar. Então, mondá e mondô. Amondota e chupé com mensagem. Vou enviar-lhe esta mensagem, né? Mensagem está em espanhol, podemos também usar em Guarani, em português, desculpem. Podemos usar mensagem. E agora amondé, né? Amondeta sheao, ou amondé sheao, né? Visto minha roupa ou vou vestir a minha roupa, né? Por exemplo, está escrito um dos mandamentos, não roubarás, né? Ani pemondá. Ani pemondá, não roubem, não roubem, né? Por exemplo, mondô, né? Emondona e chupé, mande a ele. Emondona e chupé, mande a ele. E agora mondé. Emondé, chupé e casson. Emondé e chupé e casson. Vista nele o seu short, ou a sua calça, né? Pode ser isso, esta palavra, né? Então hoje a nossa aula foi bem curtinha mesmo, espero que vocês tenham gostado, né? Se você quiser patrocinar esse canal, está passando aqui embaixo o nosso Pix, patrocine o canal, porque será de muita relevância para nós. E se você gostou do vídeo, não esqueça de comentar e dizer o que você está achando desses tipos de aulas. Temos vários tipos de aulas, né? E aqui são cortes, né, para que possamos aprender entre as outras aulas, né? Já temos mais de 200 vídeos em Guarani, isso me deixa muito contente. E vamos sempre produzindo mais e mais vídeos aqui no canal. Apeshalomita, Jadioexapeve. 3 palavras em Guarani que vamos aprender hoje e espero já que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos e se você realmente estiver gostando, deixe aqui os seus comentários. Patrocine também este canal, aqui vai estar passando o nosso Pix se você quiser contribuir conosco, seja também o patrocinador do canal. Vamos ver as 3 palavras que vamos aprender hoje. Peron, peron quer dizer pelado, ou seria pelado, né? Tagué quer dizer pelo. Tagué é uma palavra triforme, portanto, para conjugá-la, ela muda as letras, ou seja, ela muda a sua raiz, né? E temos também piré. Piré quer dizer pele ou couro.
dependendo do que usamos. Vamos então entender o que é peron. Se eu falar, por exemplo, chemo peron, né? Chemo peron co cunhá. É uma frase muito usada, né? Chemo peron co cunhá. Quer dizer o quê? Essa mulher me rapou meu dinheiro, me deixou duro, né? Tipo, me deixou sem dinheiro, comeu tudo o meu dinheiro, né? Chemo peron co cuenta. Chemo peron co cuenta. Quer dizer o quê? Essa conta me deixou duro. Gastei todo o meu dinheiro com essa conta. Cuenta quer dizer conta, né? E podemos usar também co conta. Chemo peron co conta, quer dizer, então, me deixou duro, né? Se eu for falar estou duro, sem dinheiro, né? Cheperon, cheperon. Então, ou posso usar também sogue neste caso, que é uma palavra nova. Sogue quer dizer sem dinheiro, né? Ou seja, sogue quer dizer rebentado, né? Estou rebentado. É interessante, né? Mas peron também usamos para dizer que estamos, né? Pelado. No caso, o pelado, se formos falar sem roupa, tem um outro sentido, tá? Isso eu vou falar em outra aula. Aqui nós vamos usar peron, por exemplo, inhaca peron. Olha só que interessante. Se eu for falar ele é careca, inhaca peron, né? Ele é calvo, inhaca peron. Acá é cabeça e peron é raspado, né? Pelado, né? Então ele é careca. Se eu for falar assim, iperon peixe silhaquero, peixe apicaquero, posso falar também, quer dizer o quê? O couro da minha cadeira está sendo raspado, né? Iperon quer dizer está, tipo, saindo partes, né? Está assim... Reparem que iperon é como se fosse raspar ou pelado, né? Muito bem, vamos ver o que é tagué. Tagué quer dizer pelo, né? Então, se eu for falar assim, o pelo do meu braço, né? Eu falaria che de varagué, pelo do meu braço. Se eu for falar o pelo do meu peito, eu posso falar che pecho ragué ou che peito ragué. Reparem que pecho vem de pecho do espanhol e peito vem do português. Eu posso falar che peito ragué, né? Eu posso falar também xeretimá ragué, quer dizer o pelo da minha perna. Retimá é perna. Então, xeretimá ragué ou cabelo che acaragué. Cabelo che acaragué. Acá é cabeça e ragué é o pelo. Então, reparem que eu tenho pelo na cabeça. Em Guarani não falamos cabelo, falamos pelo da cabeça. E piré. Agora, piré pode ser assim, ó. Por exemplo, vou falar o pelo da vaca, né? O couro da vaca, desculpem. Piré é couro ou pele, né? Então, o couro da vaca eu falaria vacapi, não falaria vacapiré, porque tiramos o re do final. Isso vamos aprender também numa aula em Guarani, que é muito interessante, como que suprimimos essas palavras, que elas dão resultado para outras palavras fazendo as junções, né? Então, vacapi é o couro do boi, couro da vaca ou do boi, né? Se eu falar vacapi popô apuá, olha só, vacapi popô apuá seria a bola, quer dizer, couro do boi que pula, né? Que rebate, pula e é redondo, né? Olha como é interessante, né? Quer dizer o quê? Quer dizer a bola, né? Então, a bola seria vacapi popô apuá em Guarani, tá? Isso no nosso Guarani paraguaio, né? Que foi dado esse nome para ele, né? Mas se eu for falar, por exemplo, não estou bem, né? Eu falaria nachepireponai, não estou me sentindo bem. Nachepireponai quer dizer, não estou com pele boa hoje, não estou bem, né? Não estou... seria isso, não estou bem, né? Olha só que interessante. E temos muitas mais frases a respeito disso, né? Então, até aqui este vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.